Salve, psicólogos concurseiros! Sejam bem-vindos a mais um Sanarcast Psicologia. E atendendo aos pedidos e aos comentários de vocês, estamos de volta, dando continuidade aqui à nossa conversa com Antonioni Tavares, o nosso grande mentor na preparação para concursos públicos na área de psicologia, que foi o meu mentor e que é mentor de muitos de vocês também. E além disso, uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar hoje aqui, vai falar sobre isso no nosso podcast, que é não somente contar a história do Tom, como a gente já fez, mas ele vai trazer as diretrizes mesmo do que ele fez, do que é esse nosso método direto ao ponto, que é fruto dessa experiência toda aí, minha, de Antonioni e dos nossos alunos desses 10 anos. Convidei o Tom para continuar a nossa conversa aqui, porque o podcast da semana passada foi muito legal. Eu tive vários comentários em redes sociais de que esse é um conteúdo diferencial mesmo, Poucas pessoas estão dispostas a compartilhar sobre sua rotina, sua vida, como é que foi essa caminhada até chegar ao alto desempenho em concursos públicos. Então, eu falo pra caramba, meu amor, você sabe disso, então, por favor, pega aí o microfone e vamos embora. Poxa, Nani, eu fiquei muito feliz com a repercussão do Sanarcast, dos comentários que você me mostrou. Eu não tenho mais rede social, não tenho mais Facebook, então as pessoas te mandaram muitos directs e você me mostrou lá em casa ao longo dessa semana. Poxa, eu fiquei muito feliz em ver que as pessoas ainda estão dispostas a estar compartilhando esse conhecimento, a estar valorizando essas mentorias que eu coloco. Eu sei que eu coloco de uma forma um pouco dura, é o meu jeito, eu sou o estilo de mentor que mostra a vida como ela é. Eu não passo glicerina, não passo purpurina nem nada. Eu sei que com esse modismo de coach aí tem muita gente que não sabe absolutamente nada de concurso, nada. Fica falando besteira aí na rede social, em canal do YouTube, e dando dica muito errada. Então eu mostro a vida como ela é, eu falo, meu irmão, não vai ser fácil, vai ser difícil pra caramba, mas se você suportar a dor, você vai conseguir. E a diferença, inclusive, muito clara entre mentoria e coach é justamente essa, A experiência, o mentor, na verdade, é alguém que passou pela experiência e por isso ele pode servir de espelho, de exemplo para as outras pessoas. Ele pode partilhar o conhecimento dele sobre aquilo. Cara, sem desvalorizar o coach, tá? Mas coach é o cara que fez uma certificação e aprendeu técnica. Ponto. Entendeu? Eu não acredito nesse processo. Eu acredito no processo da experiência. Eu acredito em modelagem. Se tem uma técnica de coach que ela é boa, é essa. É a modelagem. Que não é nem do coach, meus amores? É da comportamental, a gente então, sabe. Pronto. Eu não sou psicólogo, eu tenho essa desculpa em não saber. Mas a modelagem é você se espelhar naquela pessoa e você tentar reproduzir aquele comportamento, aqueles ensinamentos. Isso é fantástico. Então vamos começar a falar aqui sobre alguns pontos que nesses anos todos a gente sabe que são diferenciais para quem está estudando, A questão do planejamento do estudo. Você já trouxe algumas coisas no podcast anterior, inclusive quem está ouvindo agora esse podcast e não escutou o outro, tem que voltar lá, conferir para realmente pegar, porque tem momentos preciosos na nossa conversa que vão fazer toda a diferença na sua vida, tá? Então você tem que escutar o podcast anterior. Mas uma das coisas que foi destacada nesse podcast é a importância dessa organização, desse planejamento do seu estudo, que é um diferencial e que passa não somente por uma questão de rotina, mas também uma questão comportamental mesmo, de atitude. Então, acho que a gente pode, Tom, o que você acha? Caminhar nesse podcast hoje por essas bases aí, falando sobre o ambiente de estudo, sobre ciclo de estudo, nível de estudo, que para vocês podem ser conceitos abstratos, a gente vai trazer isso concretamente aqui hoje, Engraçado você falar isso, porque eu certa vez gravei um curso de planejamento e organização que deu 10 horas. Foram 10 horas de gravações, a gente deu aos alunos no concurso de psicologia, isso foi mais ou menos em 2017, 2016, não me lembro. E a gente tem um curto espaço nesse podcast para estar aglutinando todos esses conhecimentos. Mas assim, planejamento, fundamental. Você tem que pegar a sua semana, destrinchar quantas horas livres você tem hoje na sua situação atual. Olha, eu trabalho das 9 às 17,
mas eu acordo às 7. Então eu estudo das 7 às 8, 1 hora, estudo no horário do meu intervalo ali do almoço mais meia hora, 45 minutos, estudo à noite por volta das 8 às 11. Dá mais ou menos aí umas 4 horas e meia, 5 horas. Então, de forma prática, a pessoa monta uma tabela, que pode ser Excel, pode ser no Word, pode ser no papel, na mão, não importa. Distribui ali todos os turnos durante todos os dias da semana, incluindo os horários de refeição, incluindo sábado, domingo, todos os dias, né? O tempo para passear, e distribui suas atividades regulares, obrigatórias. Acho que é o primeiro ponto, né? Passo inicial é esse aí. Esse é o planejamento mais simples, mais básico, que qualquer pessoa, não precisa nem tomar curso, não precisa nada disso. Qualquer pessoa consegue delimitar uma agenda e preencher uns horários. Esse horário aqui eu vou reservar para estudar, esse horário aqui eu trabalho, esse horário aqui eu vou reservar para minha família, esse horário aqui eu vou fazer minhas refeições, esse horário aqui eu vou sair, me divertir, namorar, o que quer que seja. Né? Eu sempre falo, vida de concurseiro é escala de cinza, não é paleta de cores. Tem que ser algo repetitivo, algo simples e algo sem muita alegria, sem um estado de euforia. Eu sempre fui um cara que eu conhecia os nossos alunos pelos nomes. Sim, né? E sim. eu conversava com eles. Eles são muito próximos, né? Diversas vezes, para alguns bons alunos, eu fiz mentorias gratuitas. Nunca cobrei R$1 para fazer mentoria para aluno, né? Individuais. Gastava minha hora ali, e a minha hora não é barata, mas eu nunca cobrei R$1 para fazer mentoria para aluno. E todos os alunos que eu fiz mentoria, eles tiveram bons desempenhos. Nem todos passaram, mas a todos eu sempre coloquei isso. Olha, você tem que dar um pause na sua vida por 1-2 anos, em que você vai viver uma vida simples e uma vida de rotina. Tem uma frase que você repete que é muito forte, que é escolhas excluem, né? Escolhas excluem. Então, no momento que você olha ali para o seu quadro com as suas atividades, você vai ter que fazer escolhas de coisas que você vai ter que abrir mão e outras que você não pode abrir mão e para encaixar o seu planejamento de estudo nisso, né? E o mais bacana, quer dizer, o mais bacana não, o mais trágico disso tudo é que ao longo desses anos em que nós atuamos ali na direção do concurso PSI, a gente viu muito aluno nosso vivendo uma vida melhor do que a nossa. Toda hora viajava, toda hora estava em festa, toda hora estava vivendo uma vida colorida. Amigão, é incompatível com o concurso. Simples assim. Ponto. Eu tenho certeza que tem pessoas que podem ter se coçado agora, se mexido na cadeira, né? Mas, assim, é um fato. Fato. Não é uma coisa de, concurso tem que ser sofrido e pesado. Não tem que ser. Mas você tem que entender que para ter um resultado num curto espaço de tempo, e um curto espaço é 1 ano, 2, tá? Isso. Você precisa fazer escolhas muito bem afinadas com seu objetivo. Isso aí, a gente já tem 2 coisas aí para falar. A questão do tempo, que as pessoas elas acham que elas vão conseguir algo rápido. Em 3 meses, não é rápido. Mudar de vida em 3 meses. Não é rápido. E a questão do sacrifício. É sacrificante? É chato? E se não for, você não está no caminho certo. Ponto. É isso aí. Porque se você for olhar quantas pessoas vivem nas redes sociais com canetinhas coloridas e quantas aprovações elas tiveram nesse período de 1-2 anos, você vai ter uma noção real, né, do quanto isso funciona ou não, né? Mas o que é que funciona? Vamos lá, a gente falou do planejamento do estudo, então você vai distribuir nessa tabela tanto as suas atividades como também os conteúdos que você vai ter que estudar, né? Sim, para isso você tem que ter o conhecimento, né, da dispersão daqueles assuntos, né, da importância e da relevância de que cada um daqueles assuntos tem para a sua prova, e isso vai lhe permitir fazer um bom planejamento. Você falou disso no podcast anterior. Porque nem todo assunto você vai precisar estudar e nem todo assunto tem a relevância igual. Como é que você sabe isso, Tom? Você só consegue fazer isso estudando, fazendo uma regressão histórica. Você tem que baixar todas as provas,
Você não estou mandando o aluno resolver agora não, tá? Mas ele, ao baixar uma prova, ele consegue mapear estatisticamente quais os assuntos foram mais cobrados. Que é a parametrização das questões. Parametrização, tá? Parametrizar assuntos é uma técnica fundamental se você quer ser um concurseiro de alto desempenho. Então entendam, não é resolver as questões no início do estudo, tá? Porque o aluno não tem base. Exatamente, é perda de tempo, na verdade. Perda de tempo. O que você vai e fazer, frustração. O que você vai fazer é classificar as questões por assunto, por referência, por conceito, para você saber o que é que está sendo cobrado de verdade, né? Isso é obrigação de todo concurseiro. Obrigação. Não é para esperar isso do professor, não é para esperar isso do curso, tá? O curso logo faz, né? O curso já faz essa parte. Mas isso é uma obrigação do aluno. Até porque o curso não acompanha exatamente todas as escolhas que você faz em termos de concursos que você vai prestar. Né? Sanal hoje tem milhares de alunos no Brasil inteiro estudando para perfis diferentes. E cada um tem que ser proativo nesse processo. Exatamente. Né? Então então você distribui os conteúdos nesse planejamento, né, ao longo das semanas e também ao longo dos meses. Né? Então é um planejamento ampliado, na verdade. Você tem que saber o que você vai estudar daqui a 3 meses. Você tem que falar, olha, no dia 20 de dezembro, a minha meta é estar estudando determinado assunto. Isso tem que estar claro. Sabe uma coisa interessante, importante, que eu já escutei alguns alunos nossos que foram aprovados relatando nas entrevistas, né, que a gente já fez, é a questão também do plano B, né? No sentido de, eu me programei para estudar tal conteúdo com tal material, por exemplo, uma videoaula. Mas nesse dia eu não tive condição de assistir a videoaula, mas eu tenho ali um livro de questões e eu vou resolver questões no lugar da videoaula, por exemplo. E é perfeitamente natural que ele faça isso, entendeu? Não precisa ser engessado, mas também não pode ser laissez-faire, não pode não ter um planejamento. Tem que haver, até para que haja comprometimento, até para que você possa fazer uma análise do seu desempenho. Olha, num rol de período de 40 dias, eu estava programado para estudar 36, 32 dias. Desses 32 dias, eu tinha horas líquidas diárias totais de 180 horas. Vamos colocar uma média aí de 6 horas ao dia. Dessas 180 horas previstas, quantas de fato eu estudei? Isso é uma análise quantitativa. E a gente pode implementar também uma análise qualitativa. Olha, qual foi o meu desempenho em cada um desses dias? Se você tiver um conhecimentozinho aí de Excel, você consegue deslanchar. Mas não precisa ter. Não precisa ter. Por exemplo, eu sou analógica total, sempre fiz minhas coisas no caderninho. E você fazia esse controle? Fazia. E não era uma coisa pesada. Não. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com essas coisas mais formais, assim, né? Que exigem certo nível de... Você não gosta de agenda? Não, nunca gostei. Mas eu sabia o que eu ia estudar naqueles dias e eu sabia se eu dei conta de estudar aquele conteúdo ou não e reprogramava o meu estudo, que é o importante é isso também, né? Isso. Ter flexibilidade para reprogramar. E não se te culpa. Faz parte, entendeu? Nem sempre você tá numa boa vibe para estudar uma determinada disciplina. Você muda. O seu planejamento ele não precisa ser rígido. Ele pode ser... variável. Eu acredito que as pessoas que mais sofrem estudando para concurso são as que não entendem que pode haver essa flexibilidade sem ser um abandono, né? Elas se punem, se cobram, se frustram, né? É complicado. Então acho que esse equilíbrio, né, que você tem que ter entre a capacidade de ser flexível, mas ainda assim se manter leal ao seu projeto é uma das coisas mais ricas que uma pessoa pode ter nesse processo, né, de estudo. E um outro tópico que eu queria puxar, Dani, é a questão do estudo em si. As pessoas estudam errado, tá? Elas atropelam o estudo. Elas adquirem um curso, compram um livro e elas leem o material, assistem a videoaula de forma errada. E como é que seria essa forma correta, então? Olha, sabe qual é o principal erro de um concurseiro sem muita experiência? É querer entender o que ele está lendo e o que ele está vendo da primeira vez. Eu falo isso, as pessoas ficam assim chocadas. Eu lembro que você lia os seus livros de referência... Muito rápido. Não, mas era já em qual leitura, né? Você já tinha lido quantas vezes para chegar nesse nível, né?
Eu conseguia ler um livro de direito a cada 2, 3 dias, mais ou menos, de 800 mil páginas. Mas depois de quantas leituras? Depois de umas 20, 30 vezes que eu já tinha lido o mesmo livro. Então, esperar ter um aprofundamento na matéria, do entendimento da matéria na primeira leitura ou na primeira vez que você assiste a videoaula. Então, por isso que a gente, né, eu e você, a gente criou um método chamado Direto ao Ponto, em que a gente coloca o estudo em 4 níveis. No primeiro nível é o nível flutuante que você trouxe, né, da sua observação da teoria da psicanálise, do Freud, né? Eu me inspirei na escuta flutuante do Freud e apliquei isso ao estudo, né? Então, estudo flutuante. Exato. Então, você vai ler aquilo de forma não passando, sem muita cobrança, sem a vontade de entender tudo, mas também não é uma leitura descompromissada. Não. Entendeu? É uma leitura atenta, é uma leitura pausada, mas sem aquela rigidez de você de fato falar, olha, eu compreendi tudo que eu li aqui. Não, é você ter o primeiro contato, o primeiro conhecimento, você perceber a narrativa do autor, como aquele autor escreveu, como aquele professor está se colocando ali na videoaula, né? Porque não se aplica apenas a texto, se aplica a videoaula, a podcast, a coisa que você quiser. Você está tendo os seus sentidos, seja ela visão, audição, ele está tendo aquele primeiro contato. Mas não duvide, o seu cérebro está ali internalizando algum conhecimento. Você vai estar estocando conhecimento. Então, feita essa leitura flutuante, que é o primeiro passo, passamos à leitura concentrada. Essa sim, você vai pausar, você vai ler, opa, não entendi, volta, lê de novo. Essa é uma leitura de longo prazo. Você vai assistir a videoaula, você vai dar pausa, vai voltar, vai fazer uma associação, entendeu? É uma leitura, é um estudo que vai demorar um certo tempo. E você vai poder repeti-lo 2, 3, 5 vezes. Entendi todo o assunto? Bacana, eu entendi o assunto. Agora eu vou interpretar esse assunto de forma esquemática. Eu vou colocar numa folha de papel, eu vou colocar num documento de Word, tudo aquilo que eu estou conseguindo extrair de forma resumida, de forma esquemática, trazendo recursos mnemônicos de associação livre, trazendo caixinhas, setas, você é mestre nisso aí, né? Todas as suas aulas você traz isso. O nível esquemático é quando você vai realmente pegar o papel, pegar a caneta e produzir ali quadros resumo, esquemas, mapas mentais. O seu entendimento daquilo que você absorveu. Isso que é a parte de colocar em ação tudo aquilo que até então era só teoria na sua leitura ou na sua escuta, né? É uma forma de meter a mão na massa e concretizar a informação na sua cabeça. E essa é a parte mais difícil que tem. Mais difícil. O que hoje está muito na moda é perfil no Instagram, perfil no Facebook, não sei o que lá, concurseira, não sei o que lá, TTT. Aí mostra aqueles cadernos lá, tudo cheio de resumo, né? Mas a maioria não passou pela leitura flutuante concentrada. Foi direto para a esquemática, não aprendeu banana nenhuma, entendeu? Já está fazendo resumo. Você sabe que tem uma coisa muito interessante sobre a esquemática, que é justamente isso. Se você vai lendo ou assistindo uma videoaula e ao mesmo tempo vai produzindo esse resumo, esse esquema, você perde a linha de raciocínio porque você vai quebrando em pequenas frases informações que, na verdade, às vezes são só introdutórias para a ideia principal que vai vir depois. Então, você tem que ter essa visão geral do conteúdo para escolher o que realmente é relevante para ser esquematizado. Senão, você fica com recortes de coisas que não são úteis para você. E você só vai saber o que de fato é importante quando você analisa a prova, quando você já tem uma certa experiência com o curso. Então, eu sempre falo, a parte esquemática é para aquele concurseiro que ele já está num nível bom, bacana de estudo, ele já tem ali alguns meses, ele já está tendo contato com aquela disciplina, com aquela matéria há algum período. E aí, somente quem passou por essas 3 primeiras etapas iniciais, vamos revisar, flutuante, concentrada e esquemática, é que vai conseguir chegar à leitura revisional. Por quê? Porque a leitura revisional, você basicamente, o estudo, né? Vou falar estudo porque é melhor. Porque leitura. Aula também. O estudo revisional é aquele estudo em que você vai se cercar dos materiais que você produziu, que estão
compilados, densos, uma interpretação feita por você, com os principais tópicos do seu estudo. Você pode, eventualmente, fazer breves consultas ao seu material principal, né, de apoio, para apenas dar um pouco mais de densidade. Você vai fazer uma verificação ali das principais questões que você já selecionou previamente, né, aquelas questões paradigma, questões modelos que você sabe que foram complexas e que você separou para ter aquilo no material. E você vai conseguir pegar aquela matéria que antes você levava 3, 4 horas para estudar, você vai estudar em 1 hora e meia. Para revisar esses conteúdos na etapa final. Isso, e aí vem a teoria dos ciclos, né? Quanto mais ciclos de estudo, mais você vai refinando a sua arte de estudar. Então você passa a ter um percentual de desempenho que antes era de 60%, você no segundo ciclo você passa a ter 70%, depois vai para 75%, depois vai passar, daí começa a diminuir, né? 77%, 78%, vai para 80%, vai para 82% e força, chega até uns 85%. Isso de uma disciplina que eu estou falando aqui, densa, difícil, né? Claro que, dependendo da complexidade de uma banca, você vai ter que conseguir ter rendimentos maiores do que isso. Mas eu estou falando aqui dos concursos top, os concursos difíceis, você tem uma nota de corte, né, prévia ali no seu estudo em casa. Estou falando da nota da prova em si da banca organizadora, não. Fala assim no seu estudo ali que você está fazendo simulados em casa. Na base de 80%, 85%, você está muito bem preparado para realizar qualquer prova de concurso. E isso tudo a gente aplica a todas as matérias do edital, né? Todas, tem que estudar tudo. Quando você está estudando... Não é estudar todos os assuntos. Estudar todas as matérias. Todas as matérias, né? Muita gente pensa que você tem que cobrir 100% do edital para ser aprovado. A depender do edital, isso é quase impossível. Por exemplo, eu fui aprovado na Receita Federal com 17 disciplinas, com várias que foram introduzidas sem uma previsão inicial, né? Então pegou todo mundo de surpresa e você tem que se adaptar àquela realidade. Então eu não cobri 100% do meu edital. Eu acho que ninguém cobriu, e olha que eu não tinha tanto tempo, né, disponível para estudar. Mas você tem que ter essa capacidade de adaptação e você tem que estar muito bem preparado no core, no grosso, no central, tá certo? Para que você possa errar naquilo que foi novidade, naquilo que não estava previsto. Qual é a diferença de um estudo pré-edital e pós-edital? Porque você falou de uma mudança que aconteceu que não estava prevista. Uhum. Então significa que você já estava estudando antes, né? Uhum. Quem ouviu o podcast anterior sabe que você estudou 5 anos para esse concurso, e isso foi porque não tinha previsão desse edital. Exato. Olha, o pré-edital, ele tem várias fases, né? Tem a fase inicial que você vai ter que dominar a teoria, avançar muito na teoria, se tornar muito bom na parte teórica. Quando você já está muito bom na parte teórica, você tem que avançar o máximo para resolver questões. Resolver centenas, milhares de questões é parte fundamental no processo de aprovação. Você tem que fazer muita questão. Mesmo que a banca não tenha milhares de questões? Você vai procurar bancas análogas. Você vai procurar as bancas de referência. CESP, FGV, CC, não é nem mais CESP, né? Agora é SEBRASP. Enfim, você vai ver qual é o perfil daquela banca, se for uma banca de interior, uma banca nova. Você vai ter bancas análogas, referenciais, que você possa estudar. E hoje você tem sites especializados, cursos especializados, livros especializados. Hoje é fartura de material. Material não é problema para o concurseiro hoje. Não é, definitivamente não é. Tá? Então você tem os recursos disponíveis. Só que você tem que alocar, você tem que fazer esse planejamento de se debruçar. Então depois da parte teórica vem a parte de questões, vem a parte dos resumos e principalmente essa fase pré-edital, ela é a fase da maratona, sabe? É a fase que você tem que ter um ritmo cadenciado. É muito mais importante você estudar 2, 3 horas religiosas todos os dias durante 2 anos, você manter uma regularidade, do que você estudar uma semana para a outra, depois voltar a estudar
mais um pouquinho, isso não pode acontecer. Por 8 horas, 10 horas, como algumas pessoas falam. Não pode. Você tem que ter cadência. Se você, aí eu trago sempre pro esporte. Quem é que ganha essas grandes maratonas São Silvestre, Corrida de Nova York? Quem é que ganha? É o cara que saiu em disparada? Não, o cara se mantém ali no. É o cara que tá no pelotão de elite, né? Tá no elite, mas não tá na frente exatamente. Ele né? não aparece na televisão durante 80% da corrida, mais ou menos. 70% da corrida. O pelotão de elite, ele vem cadenciado, ó. Pam, pam, pam. Todo mundo na mesma pegada. E aí tem sempre os corredores, né, que tentam se destacar para ganhar aquela fama ali e corre desesperadamente, pam, 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 mas tá fazendo errado, tá fazendo sem estratégia. Concurso é a mesma coisa. Não adianta você dar o gás antes da hora. O gás você vai dar ao sprint final com a publicação do edital. E aí é o erro crasso dos alunos. Eles esperam a banana do edital ser publicado para chegar para o professor, o redentor, aquele que vai lhe conceder a aprovação e gritar: professor, vocês vão fazer o cursinho tal? Esse é o erro. Amigão, publicação de edital é revisão. Eu não vou te ensinar nada não, você já tem que saber. Eu estou aqui para ser o expert em que você pode ancorar para eu colocar você para o estado da arte. Ponto. É isso. Curso pós-edital tem essa função. Não é para você aprender quando o edital já está publicado. Isso você já tinha que ter feito há muito tempo. Pós-edital é para você refinar o seu conhecimento. Então, pós-edital é uma revisão intensiva ali, com datas muito claras para você chegar nesse alto nível. E aí você se ancorar em um professor experiente como você, como eu, como vários outros aqui da Sanar, você, óbvio, vai ter vantagem competitiva. Agora, se você transferiu a responsabilidade que é sua e somente sua a mim, não vai dar certo. Qual é a sua grande dica, então, para a gente finalizar aqui esse podcast, né? Para quem está escutando a gente, nós temos pessoas que nos seguem que têm perfis diferentes, pessoas que ainda não estudam para concurso, que podem ser seduzidos agora a partir dessas experiências, pessoas que estão estudando no início e concurseiros que já vêm com a gente aí há algum tempo se preparando. O que você teria como orientação que pudesse servir para esses perfis diferentes de ouvintes para ajudá-los, né? Deixar como uma mensagem final? Olha, eu não queria nessa minha mensagem final trazer nada de mentoria ou essa parte técnica, não. Eu acho que isso a gente pode, a depender dos comentários. Se tiver muitos comentários aqui dizendo que gostaram, que foi bacana, eu posso até me comprometer a gravar um novo curso de mentoria, porque eu acho assim que ficou superficial, ficou bacana, mas eu acho que eu tenho muito mais conteúdo para dar para os nossos alunos. Exato. A mensagem que eu queria deixar para eles é a seguinte: olha, se você optou, se você decidiu por estudar para concurso, encare isso de forma verdadeira. Queira pagar o preço. 2, tenha consciência. O preço vai ser caro. Eu não estou falando aqui do custo do investimento de livro ou de curso. Eu estou falando do custo da sua decisão. Você tem um custo a ser pago. Isso é família, amigos, um pouco de solidão, um pouco de tristeza, um pouco de frustração. Não vai ser fácil. 3, vai valer a pena. Por quê? O que faz valer a pena, Tom? Vai valer a pena, primeiro, na minha concepção, o reconhecimento de você ter atingido o objetivo. Isso é fantástico. Segundo, a possibilidade de você mudar a sua vida e de mudar a vida das pessoas que estão no seu entorno, das pessoas que você realmente ama. Terceiro, somente e se somente nós tivermos bons profissionais no serviço público, profissionais com a boa índole, profissionais com bom conhecimento técnico, esse país vai mudar. Então, eu sou um auditor fiscal hoje, altamente comprometido com a administração pública, com o meu país, em combater o crime organizado, em fazer as minhas atividades. Vocês, psicólogos, têm que ter isso na cabeça, porque não é passar para concurso para ganhar dinheiro. Não pode ser esse o objetivo.
Isso é um meio. Mudar de vida, ganhar 30 mil reais como eu ganho, é irrelevante. O de fato é o que eu trago para o Estado, o que eu trago para a sociedade, o que eu dou em troca. Eu não vim aqui para esse podcast que você me chamou, eu não estou ganhando nada para estar aqui. Mas eu tenho um motivo para estar aqui. Eu tenho um motivo que eu sei que as minhas palavras, elas podem influenciar quem está ouvindo. Eu posso estar nesse exato momento mudando a vida de uma pessoa. E essa pessoa, como eu tive centenas de vezes nos últimos 10 anos, elas me mandaram mensagens. Professor, queria te agradecer. Professor, você mudou minha vida. Professor, aquilo que você me falou me fez despertar e me fez querer ir além. Eu pensava que eu não conseguia, mas depois que você me falou, eu fui lá e consegui. Então, eu bato muito forte nas minhas mentorias. Por diversas vezes eu vi muitas alunas, muitos alunos chorando. Alguns ficaram com raiva de mim, alguns se chatearam comigo, porque eu sempre fui muito íntegro e muito verdadeiro. Eu nunca alisei para ninguém, eu sempre falei a verdade. Aquela verdade que eu acredito que ela não é absoluta, mas é a verdade pela qual eu passei. Então, a minha palavra final é essa. Façam valer a pena a sua decisão, encarem pagar o preço e quando conseguirem, deem o melhor de vocês. Porque o nosso país, nosso Brasil, precisa de bons profissionais. Com essas palavras inspiradoras, a gente fecha, finaliza então mais esse Sanarcast Psicologia. Eu estou muito feliz por ter tido a possibilidade de trazer você, Tom, como convidado, para esses 2 episódios, porque acho que são palavras que precisam ser ditas, são palavras que tocam de verdade. Eu acho que eu fiquei em silêncio nesses 2 podcasts, mais do que eu fiquei em qualquer outro que a gente gravou até agora. A Juliana está aqui comigo, ela sabe disso, porque são reflexões necessárias e que eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo a gente vão poder pensar sobre isso, pensar sobre sua vida, sobre suas escolhas, tomar suas decisões e ter algumas diretrizes para nortear. Então, é refletir, mas depois é partir para a prática, mamãe. Cair para dentro e aplicar esses conhecimentos que foram compartilhados aqui de forma tão aberta, tão verdadeira e tão profunda, tá? Então, Tom, muito obrigada por ter vindo aqui partilhar isso com a gente. Estou muito feliz com esses 2 podcasts que a gente produziu. Eu espero que sim, aguardo os comentários de vocês e, inclusive, sugestões, de outros temas, seja com a Antonione, seja com outros professores nossos, também vocês podem pedir. E fica aqui o meu convite para que vocês ouçam o Sanarcast Psicologia. Convidem seus amigos para ouvir também, compartilhem, tá? Leve essa mensagem adiante. Levem essas mensagens que nós estamos trazendo aqui para vocês, tá? Então fica aqui o meu abraço grande para você, psicólogo, concurseiro, e a gente se vê no próximo Sanarcast Psicologia.